Olá, meu nome é Ellen Vieira Pacífico, estou com vocês no Podtech. Hoje a nossa convidada é a procuradora da SUFRAMA, doutora Diana Azim. Ela vai conversar conosco e vai nos explicar numa linguagem mais direta e popular como funciona o CAPDA, como funciona a Lei 8387 de 1991 e como atuar na captação de recursos externos. Doutora, boa tarde. Eu vou pedir para a senhora se apresentar. Meu nome é Diana Azim, eu sou procuradora federal, estou há 20 anos na carreira, já tenho 20 anos na carreira, e boa parte dessa minha trajetória na PGF foi na área de educação. Então, em 2013, eu assumi a chefia da Procuradoria, do Instituto Federal do Ceará, e aí eu fui picada pelo bichinho, né, da inovação, me apaixonei pela inovação, pela educação e particularmente pela inovação, pela pesquisa. Passei 8 anos à frente da Procuradoria do IFCE. Nesse tempo que eu passei no Instituto Federal, do Ceará, eu pude acompanhar a trajetória deles no crescimento, né, na evolução, no tratamento da matéria de pesquisa e inovação. Então eles começaram meio que na situação que hoje a maioria dos institutos federais está, e a partir daí, com essa atuação muito próxima da Procuradoria, porque capital intelectual todos os nossos institutos têm, né, a questão é de articulação mesmo, é de elaborar uma política de gestão de inovação robusta, e eles fizeram isso e a gente conseguiu construir junto com a Procuradoria, essa política, e hoje eles são referência, né, no Brasil na área de inovação, são selo diamante, no projeto Embrapi, captam, até compartilhei com vocês, até o ano passado foi, captado aproximadamente 300 milhões em recursos, né, e eles não estão na Zona Franca, né, nem nessa área da Amazônia Ocidental. Depois, do IFCE, eu fui para o Ministério da Educação, lá estive como assessora do ministro, posteriormente assumi o cargo de secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Fiz meu mestrado na área de inovação, com a mudança de governo, voltei para a PGF, fui para a Equipe Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e hoje eu estou à frente da Procuradoria da SUFRAMA, tentando assumir esse desafio, que é viabilizar as políticas públicas, né, da SUFRAMA, que é o desenvolvimento regional. Doutora, conta para nós um pouco sobre o CAPDA. Existe um questionamento, o que é o CAPDA? Para que serve? Ele está ligado à SUFRAMA? Qual é essa ligação? O CARTA é o Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia. Então, é um órgão colegiado que é formado, por representantes da SUFRAMA, pela SUFRAMA, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Então eles são responsáveis, por todo esse planejamento e implementação da política, de incentivos fiscais para o desenvolvimento da Amazônia, né. Então o CAPTA, eles têm um normativo próprio, uma resolução que estabelece o seu regimento, e compete a esse órgão colegiado definir a cada 5 anos, na realidade, quais são as áreas temáticas que se considera relevante para, a indicação de programa prioritário, que é o que a gente chama, né. São os programas em que, a partir da percepção do CAPTA, do que é realmente importante para o desenvolvimento, econômico da região amazônica, é que vai distribuir quais são as temáticas. Então hoje, a gente seriam 5 programas prioritários, mas só 3 estão realmente funcionando. O primeiro é de bioeconomia, o outro programa é de fomento ao empreendedorismo inovador, e o outro programa é Indústria 4.0 e modernização industrial, né. Então esses são os programas prioritários que estão ativos. Tem mais 2 programas, que eu não estou lembrada bem, mas que não estão ativos, né. Então hoje, basicamente, nós Educação. temos esses 3, exatamente. Mas, Educação é digital e acho que capacitação profissional. de capacitação profissional, acho que já já vai se tornar ativo novamente, né. Nossa. Então são esses
3 programas hoje que estão ativos. Doutora, o que a Lei 8387 de 1991, que é a Lei de Informática da Amazônia, tem a ver com o CAPDA? Qual é a ligação? Bem, na realidade, essa lei, ela traz ela estabelece uma política de benefício, de incentivo fiscal para a região da Amazônia, né, e aí, e que estabelece que as empresas que trabalham com TIC, elas, aportem 5% dos seus recursos, né, do seu faturamento bruto, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, esses recursos que são oriundos dessa obrigação de PDI, são geridos, de uma forma geral, por esse comitê, por esse órgão colegiado. Então, eles que definem para onde que vão, basicamente, esses para onde será distribuído, a partir dessas temáticas que a gente apontou, dos programas prioritários, que vão ser investidos para a inovação. No caso, o meu campus está credenciado. E qual o próximo passo? Porque o credenciamento não é a solução ainda, é um primeiro passo. Qual seria o próximo passo, doutora? Na verdade, uma vez credenciado a instituição ou o campus, né, ligado àquela ICT, ela vai participar de editais, assim, CAPDA, com determinada frequência, publica editais selecionando projetos para execução, que possam ser beneficiados com esses valores, né. Ou então, se existe um projeto, um trabalho, né, realizado por algum pesquisador e que tem aderência a um desses programas prioritários, também é possível apresentar esse projeto a uma dessas coordenações, que essas coordenadoras, elas são responsáveis para conduzir e fazer a gestão desses valores, né, junto com as CTs. Então pode ser apresentado e aí a coordenadora de alguma forma pode prospectar junto às empresas, né, esses recursos para a execução desse projeto. E no caso, essa questão do ecossistema, muito se fala em ecossistema e eu vejo que tem muitas dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre essa questão. Para que o ecossistema? Porque temos que trabalhar em rede? Qual é a necessidade? Então vamos agora ter um outro tipo de conversa, né, porque quando a gente fala, assim, a gente fala: "O que é o CAPTA?", isso aí tá muito claro na Tá lei. claro na É uma questão legislação. na legislação, né, a gente, as definições desses instrumentos, as ferramentas disponíveis, o percentual que é aportado em termos de benefício para a PDI, né, hoje a gente sabe que é 5%. Na lei também está muito claro que 2,3 desses recursos, eles vão ser aportados em ICTs públicas, né, e por meio diz qual é o instrumento jurídico, por meio de convênio, lá na frente ele corrige, diz o que é o acordo de parceria, que está mais alinhado com o marco legal de inovação. Mas a grande questão nem é essa. A questão é que a gente está tratando de uma matéria que é extremamente relevante e que, de modo geral, os atores que participam, né, desse ecossistema, dessa rede, que fica interligada, não se apropria dessas informações, desses conceitos, né. Então é muito difícil a gente lidar com determinado tema, sem que aqueles atores, aquelas pessoas envolvidas, que inclui os professores, que são pesquisadores, técnicos mesmo, os nossos gestores se apropriem das regras desse jogo. Então a gente está jogando um jogo, né, um jogo que é árduo, que precisa de treinamento, de capacitação, de expertise, que a gente não sabe as regras dele, então fica muito difícil. Hoje a gente, por exemplo, conversando, interagindo com outras ICTs aqui da região, a gente vê que esses conceitos e o domínio da lei, desses normativos e como executar esses projetos e bem antes disso, como preparar esses projetos para apresentar, para as empresas, ele ainda não se sabe o caminho, né. Então veja só, você falou em ecossistema de inovação, né. Quando a gente fala em ecossistema de inovação, é porque o nosso modelo de inovação, ela prevê que para que a gente possa inovar, para que a gente possa pesquisar, desenvolver e inovar, é necessário a interação entre atores estratégicos, né, por isso que a gente fala em ecossistema, porque a gente não consegue viver
o sistema de inovação, ele não consegue se manter sem um desses atores. Basicamente, nós temos o governo com incentivos fiscais, por exemplo, né, como essa política de desenvolvimento da Amazônia. Nós temos a academia, que é quem gera o conhecimento, e nós temos o setor produtivo, que é o protagonista, né, desse ecossistema. Então é equivocado a gente olhar para o setor produtivo, para a empresa, e achar que eles estão numa situação que não estão nessa posição de protagonismo, que a empresa ela só quer lucro, ela não entende a academia, quando na realidade é todo o restante do sistema que tem que se adequar à realidade da empresa, né. A empresa é que vai demandar qual é o produto que ela quer, qual é o aperfeiçoamento que ela quer para que seus processos ou seus produtos, se tornem melhores, mais competitivos e ela possa sobreviver nesse grande mercado que é difícil, né. Então assim, e aí a gente vai, criando conhecimentos, muitas vezes associado com a necessidade do setor produtivo, e não entende por que que as empresas, de certa forma, não abrem as portas, né, para um grande diálogo ou não acolhem esses projetos que são apresentados. Porque o caminho, não está na orientação correta. A gente não tem que apresentar o que a gente tem enquanto academia e a empresa escolher. Na realidade é o contrário. A academia tem que se aproximar do setor produtivo, identificar a necessidade do setor produtivo e aí promover a inovação necessária para que eles possam, para que elas possam, usufruir, né. Então acho que a gente precisa organizar essas ideias para poder aí sim a gente entrar, jogando bem, A influenciando necessidade e a necessidade de parcerias, ela traz à tona a questão da legislação, da parte jurídica, das dúvidas. E dentro das ECTs públicas, as políticas de inovação, elas estão em constante alteração, e elas são controversas em muitas partes, né. E a questão da propriedade intelectual hoje, ela tem sido muito discutida, doutora. E como que a senhora enxerga essa questão e como os seus estudos mostram essa questão da propriedade intelectual, essa questão do uso dessa propriedade de volta para a comunidade, por meio de projetos com as empresas? é, vamos aqui, Uhum. Por partes. por partes, né. Primeiro em relação, assim, qual é o meu olhar? Eu venho, como eu falei, atuava no Nordeste. No Nordeste também nós temos essa dificuldade de produzir pesquisa e de inovar, porque principalmente o Nordeste é uma região mais vulnerável, digamos assim, né, economicamente, e nós temos os nossos desafios, mas nós não temos os incentivos que, por exemplo, o Norte já tem. Mas quando a gente olha para o Nordeste e o restante do país, a gente encontra as dificuldades, mas percebe que estão mais estruturados. Quando eu olho para o norte, que, por exemplo, hoje, se tem em torno de 1.800.000.000, parece que esse ano vai chegar a 2 bilhões de recursos só para PDI, e só para quem está na região norte, né, na Amazônia Ocidental e mais, o Amapá. Eu fico me perguntando por que que vocês, enquanto ICTs públicas, não têm acesso a esses recursos. São recursos que são centralizados praticamente no estado do Amazonas, particularmente em Manaus, e que são valores que não são pulverizados. E dentro dessa reflexão, a gente, refletindo sobre isso, eu concluí que o que a gente está conversando, as ICTs não estão estruturadas, não há uma política de inovação robusta, porque quando a gente fala de inovação e política de inovação, não é só o documento. Se fala muito que os processos são difíceis, que os instrumentos jurídicos são difíceis, mas na realidade esses documentos eles retratam decisões, que a gente coloca no papel quando constrói uma política de inovação, é exatamente o olhar daquela ICT, daquele gestor para a inovação. Então o que que eu quero, né? Quando eu coloco, por exemplo, eu construo um contrato de transferência de tecnologia, o que eu como advogada vou colocar no papel foi o que vocês pesquisadores, ou talvez vocês que estão no NIT, negociaram com a parte que vai adquirir aquela tecnologia, entendeu?
Quando eu construo, por exemplo, o instrumento jurídico acordo de parceria, eu vou colocar como advogada nas cláusulas que vocês negociaram. Então, se vocês negociaram, por exemplo, que 70% da propriedade intelectual vai ficar com a empresa, eu vou colocar lá que 70% é da empresa e 30% é do IFRO, né. A justificativa, na realidade, é de vocês, porque foi feita essa divisão. Então, assim, o que a gente coloca no papel, na realidade, é o que vocês negociam. Eh, o qual é o olhar que eu tenho? Eu acho que a curva de aprendizado é muito, muito, muito grande, ela é muito alta e ela é muito lenta. Eu acho que vocês, enquanto CTs públicas aqui, particularmente falando aqui dos institutos federais, deviam atuar num grande bloco aqui na região amazônica. Eu tenho conversado muito isso aqui internamente, na SUFRAMA, mas também na CETEC, dessa necessidade de uma forma coordenada, vocês possam, caminhar. Então, institutos federais do norte, esses que podem usufruir desse benefício, por exemplo, ter políticas de inovação, muito próximas, ter fluxos processuais definidos muito próximos, né, utilizarem os mesmos instrumentos jurídicos para que quando as empresas conversarem com vocês, eles já entenderem qual é a regra do jogo. Então vocês podem atuar nessa política, de inovação centrada na uniformidade de atuação de vocês, atuando em bloco, vocês conseguem chegar também em bloco junto às empresas. Daqui a pouco vai ter uma alteração normativa que vai obrigar que um determinado percentual desses investimentos seja pulverizado para os outros estados. Uhum. Isso é uma articulação aqui da SUFRAMA e que está para sair. E eu fico pensando, quando isso acontecer, as empresas vão ficar perdidas, porque para onde que eu vou investir? Cadê os projetos adaptados, né, e desenhados em conformidade com a legislação aqui da SUFRAMA? Então vocês precisam muito urgentemente estabelecer se apropriarem dessas regras e não de forma isolada. Eu acho que de forma isolada fica mais difícil. Eh, Nesse sentido, inclusive, eu sou coordenadora da Câmara, Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tenho conversado com outros colegas, tanto na PGF, como os procuradores federais que atuam nesses estados, para a gente também se movimentar. Então, assim, se a gente quer um ecossistema forte, a gente tem que ter atores fortes, né? Então, se por um lado vocês se fortalecem nessa caminhada, tentando se apropriar, melhorando os seus normativos, por outro lado, a gente está se aproximando também da advocacia pública, né, estadual e municipal, para a gente tentar também trazer os mesmos entendimentos, né, e ter o mesmo posicionamento para também facilitar essa relação de vocês, não só com as empresas, mas com os governos locais, né. A gente já está se articulando para ter o primeiro fórum da advocacia pública em matéria de ciência, tecnologia e inovação. Então, assim, é meio que nosso dever de casa, mas eu acho que é preciso que vocês reflitam nessa possibilidade e conversem entre si para criarem um bloco aqui no norte, pra só então vocês estarem realmente preparados para atuar, e usufruir desses benefícios, esses incentivos fiscais, né. A minha próxima pergunta seria exatamente sobre a questão das ICTs fora do Amazonas se tornarem atrativas para as empresas, porque praticamente está tudo concentrado em Manaus, né, toda a parte de investimento. E como que a empresa vai querer tirar de Manaus, que eles já sabem como funciona, já tem uma legislação que está atuante, que eles já conhecem as empresas, já sabem o que elas querem, para a empresa não é cômodo tirar de onde está tudo ok, tudo pronto, para mandar para ICTs que ainda não eu posso dizer, não sabe para onde estão indo. Pois é, então assim, mas se as empresas, elas perceberem que elas vão utilizar as mesmas regras que elas utilizam quando elas se relacionam, por exemplo, com o FAM, com o IFAM e com a UEA, em relação ao IFRO, ao Instituto Federal, do Amapá e outros institutos federais aqui do norte, para ela é indiferente aportar recurso aqui em Manaus e recurso fora de Manaus. Agora,
como eu falei, tem que ter uma política, é uma decisão gerencial, né, e me preocupa muito, assim, quando eu olho para os institutos federais, eu olho, por exemplo, os seus núcleos de inovação tecnológica. Quando eu vejo núcleos de inovação tecnológica com um servidor, 2 servidores, não houve uma decisão da alta gestão de priorizar a inovação, no âmbito da sua ICT. Mas não tem servidor. Aí eu olho, por exemplo, para a pró-reitoria ou coordenação, de administração, às vezes tem 10, 15, 20 servidores. Então a gente vê que na realidade é uma prioridade. Quando você fala em capacitação, por exemplo, quantos cursos de capacitação a instituição investiu na área de administração, na legislação sobre licitação, contrato, nova lei de licitação, né? Há um investimento muito pesado nessa área meio, mas na área finalística eu não consigo ver o mesmo movimento. E aí a gente tem pessoas altamente, qualificadas em atuar, no âmbito dos contratos públicos, né, porque já está muito intuitivo. Eu sempre falo, nas minhas aulas, eu dou um exemplo, eu falo que, o marco legal do CTI, ele tem que ser intuitivo tanto quanto os outros regimes jurídicos. Ellen, se eu perguntar para você, Ellen, você é da área de administração, é responsável pela compra, aquisição de produtos, o campus precisa comprar, por exemplo, 10 computadores e eu chego para você, sou servidora também do IFRA, chego para você: "Ellen, faz um favor para mim, meu irmão é dono de uma loja que vende computadores, compra lá esses computadores". Se eu te perguntar, Ellen, se pode ou não pode, intuitivamente você vai dizer que não pode. Porque você não sabe qual é a lei, você não sabe qual é o artigo, mas você sabe que pelo princípio da moralidade, você não pode, eh direcionar a aquisição de um determinado Beneficiar produto para ninguém. beneficiar um conhecido, um amigo seu. Eu não vou nem utilizar termo técnico, é Exatamente. intuitivo. Essa O marco legal, ele tem que ser intuitivo também. Quando eu perguntar assim: "Ellen, você pode, o IFRO pode, assinar um acordo com uma empresa que vai aportar recurso para executar um projeto, mas que ela tem uma situação de irregularidade fiscal?" Já sabe Eh hã? já se sabe que não pode. Que não pode. Por que que você sabe que não pode? Porque você tem a lógica da legislação, de licitações e contratos. Você traz essa lógica. E está errado, Ellen. Você pode contratar sim. Entendeu? Porque o marco legal simplificou os processos, o marco legal é um marco de estímulo à inovação. Então, todas essas barreiras que antes existiam para desestimular a pesquisa, foi superada com a promulgação da emenda constitucional 85, por exemplo, com a aprovação da sua lei regulamentadora, que é a 13243, e depois posteriormente, o decreto 9283. Então você pode sim firmar um ajuste com a empresa que está com problema de irregularidade fiscal. E veja que não é intuitivo, porque é um regime próprio, autônomo, que afasta quase que completamente os outros regimes e aquilo que colide com ele, é afastado também. Então a gente tem que se apropriar, tem que se investir em conhecimento para que a gente entenda, né, e se aproprie efetivamente das regras do regime jurídico de ciência, tecnologia e inovação, para a gente poder ter essa liberdade de atuar. Então, enquanto a gente não, desconstrói, né, toda essa lógica do regime de licitações e contratos, estabelece a lógica da ciência, tecnologia e inovação, a gente não vai conseguir avançar, não porque tem barreiras, porque essas barreiras já foram superadas, mas porque a gente não tem conhecimento para executar nossos projetos e conduzir os nossos processos de acordo com esse novo regime jurídico. Doutora, sua colocação quanto à questão das ICTs públicas se organizarem e para atuar nessa área da captação de recurso, junto às empresas e beneficiando a comunidade. Nós temos um cenário em que as ICTs privadas, elas têm surgido com força total, é muito comum, não era tão comum ver tantas ICTs privadas. São associações que atuam como ICTs, e elas têm essa flexibilização,
da burocracia, essa facilidade. Eh, Qual seria a fórmula para nós? Fora a questão da parte jurídica, política e institucional, mas eu digo de eu não vou dizer mudança de mentalidade, mas trabalhar isso dentro das instituições, desde os alunos até os docentes e os técnicos administrativos. Como seria isso? Na realidade é mudança de paradigma mesmo, né. Então assim, mais uma vez, passa por a pela construção de uma política de gestão da inovação. Eu não estou falando nem do instrumento, política de inovação, estou falando de uma política efetiva de inovação com estratégias. Dentro desse ecossistema, a gente fala de CTs privadas e é bom que venham, a gente tem que fortalecer, tem recurso para todo mundo, o que nós temos que estar preparados enquanto CTs públicas, né, para caminhar no ritmo que essas instituições caminham. E aí, desconstruindo ela mais uma vez de que existem várias barreiras a serem superadas, principalmente a burocracia. Nós não temos mais essa barreira. O marco legal veio para desburocratizar, para simplificar, trouxe poderes, digamos assim, para os pesquisadores. Veja que na Constituição Federal, a a transferência, de recursos de uma rubrica para outra, por exemplo, ela só pode ocorrer, por meio de ato legislativo. A legislação trouxe, deu essa prerrogativa para o pesquisador tá que até 20%, né, desse montante, ele pode estar ali na pesquisa: "Nossa, eu não estou precisando de custeio não, ele pode mexer nessas rubricas, né. Então não existem mais essas barreiras, essa dificuldade, os processos estão simplificados. A prestação de contas hoje é por resultado, não é não é mais uma prestação de conta financeira, a a não ser que haja uma situação de desvio ou de irregularidade, o órgão de controle vai exigir uma prestação de contas, né, mais rigorosa, financeira, um relatório financeiro, mas se não, a prestação de contas é simplificada. Então, assim, o que falta é se apropriar dessas informações e aí passa por essa política de gestão da inovação que eu estou falando. É uma decisão gerencial para fortalecer os órgãos estratégicos, como o NIT, por exemplo, que atua dentro desse ecossistema, manter uma programação, então eu não vejo, você vai estar quantas vezes, o instituto ou algum gestor ou o NIT ou quem está responsável pelo NIT veio aqui a SUFRAMA, né, do seu campus, outros campi. Eu sei que o IFRO recentemente esteve aqui, mas não é uma prática das Não é ICTs, né. cotidiano, né, não Não é. faz parte de uma programação, de um plano estratégico. Quantas visitas quando eu olho, por exemplo, para o IFCE, eu estou falando porque eu vim de lá, eles executaram em torno de 300 milhões. Sabe quantas prospecções foram feitas? 1000. Foram 1000 visitas, 1000 encontros, né, para que 182 desses 1000 fossem efetivamente fechados negócios. Então, é um ecossistema que não permite que quem está envolvido com ele fique de trás de um birô só, reclamando que o recurso, por exemplo, não chega ali para a instituição dele. Exige esse movimento. O ecossistema é dinâmico, são hélices, né, que a gente aprendeu que elas têm que girar para movimentar, e se uma delas parar, a gente não consegue efetivamente trazer inovação. Eu vejo muito no ecossistema, empresas de consultoria. E assim, é uma situação que foi meu objeto de estudo também, é uma situação meio que eles estão ali para fazer o meio de campo, vamos falar em linguagem bem direta, doutora, o meio de Uhum. campo burocrático. Aí a questão é, eu vou te mostrar como que é o PUR, que é o Plano de Utilização de Recursos, vou te mostrar como que a Softex tem edital, como que a PPBio tem edital, como que a PPI faz os editais, que é CIT, Softex e PPBio, né. Mas eu acredito a Uhum. PPBio foi a única que foi renovada agora por mais 5 anos, que o trabalho deles é de excelência, é o IDESAN. Eu tenho Exato. acompanhado. E eu vejo que, essa parte de burocracia, de documentação, são as partes que os técnicos das instituições já estão acostumados a fazer.
Eu não Uhum. desmereço as empresas de consultoria, mas eu vejo que tem coisas, é como eu estou perguntando para a senhora, nós precisamos compreender o ambiente que nós estamos inseridos para prosseguir, para podermos pra ter protagonismo nas ações, para poder até negociar, porque nós não somos uns coitadinhos, nós somos as instituições que produzem ciência e tecnologia, muita. Mas eu vejo que esses potenciais, eles estão presos aqui dentro. Na Eles não sabem realidade o que podem fazer, porque isso tem que ser mais divulgado, eu acredito. Eu vejo que a ciência, a inovação, a tecnologia e essa questão dessa captação de recurso tem que se tirar essa essa dificuldade de visão, essa como se tivesse uma cortina, né, uma cortina que não deixasse. Vamos rasgar esse véu e vamos ver o que que vai acontecer. Vamos ver quem já está fazendo, como o IPHAN já faz, eu acompanho muito o IPHAN, eu acho bem interessante o trabalho deles. Na realidade, essas empresas, de consultoria, elas atuam na oportunidade. Existe uma oportunidade de atuação, existe, um espaço para elas explorarem. Esse espaço, ele vai deixar de existir exatamente quando vocês se estruturarem, entenderem, definirem os processos. Esses processos têm que ser desenhados, né. Quando hoje, mais uma vez o Instituto Federal como exemplo, eles da negociação até a assinatura do contrato, eles levam em torno de 28 dias. Para eles atingirem essa meta, eles desenharam o fluxo do processo, eles identificaram quais eram as instâncias desnecessárias, eles atuam com documentos uniformizados. Então, eles têm, por exemplo, o acordo de parceria deles, na época que eu atuei lá, era previamente autorizado pela procuradoria, e quando esse documento vinha para a procuradoria, já ia dizendo quais eram as cláusulas que foram alteradas ou suprimidas. E aí, quando eu pegava o processo, eu direcionava a minha análise para essas alterações, de modo que eu já cheguei a analisar um processo de PDI em 3 horas. Então, tem um trabalho que é anterior, de definição de fluxo, né, de estratégia mesmo de atuação, para essa área de atuação da ICT possa ser mais fluida, né, e mais transparente, né. Transparente no sentido de que o ator externo ele consegue entender, né, quais são os processos, né, os critérios de governança, enfim, isso precisa ser trabalhado. Na hora que vocês conseguirem deixar tudo isso redondo, você não precisa mais de intermediários para essa negociação, né. Há um tempo atrás, doutora, eu conversei com alguns docentes e eles estavam lendo, o regulamento de bolsas do Instituto Federal do Ceará. Eles se consultam com esse regulamento. E um deles disse que tinha muitas dúvidas, né, sobre o artigo 16. Doutora, então eu vou pedir para a senhora falar sobre a questão do professor pesquisador, dessa carga horária que é tão discutida. Atividade esporádica, se pode chocar com a carga horária, se não pode, o limite semanal, como que funcionaria isso? Tá. As instituições, né, de ensino, eles têm os seus regramentos internos, que estabelecem a distribuição dessa carga horária para pesquisa e ensino de extensão. Além dessa carga horária que já está previsto no plano, né, no regime de trabalho da resolução, eu acho que é por meio de resolução que isso é disciplinado, tem as 416 horas previstas no marco legal que antes da alteração desses normativos ficava em 120 horas, olha o que trouxe o marco legal, né. Alterou de 120 horas essa carga que pode ser dedicada, além da carga horária, normal, mas 416 horas por ano, sendo, claro, respeitado 8 horas por semana para não chocar, porque até é inviável, né, tem uma lógica em torno disso. Atividade esporádica a gente fala para outras situações, né, então são situações que a legislação prevê que o professor docente em regime de dedicação exclusiva pode atuar sem que seja identificada uma situação de quebra. Então, por exemplo, de quebra de DE. Então, por exemplo, o professor pode palestrar, participar de conferência, né, e outras situações de forma esporádica, por isso que a gente fala, né, e aí a lei, prevê uma carga de 30 horas
anuais, mas isso não diz respeito à pesquisa, né, diz respeito às outras atividades em que a legislação permitiu que o professor em regime de dedicação exclusiva atuasse sem que ali se configurasse uma situação de quebra de regime de dedicação exclusiva. E a carga horária para os técnicos em administração, essa carga horária ela é mais tranquila, porque os técnicos têm as 40 horas ou têm as 30 horas, e aí fora da carga horária, pode atuar normalmente, até Pode 20 horas por semana. pode atuar normalmente não tem, assim, um regramento para é como se, eu trago a lógica do magistério, né, o magistério hoje para quem pode exercer o magistério como servidor público, o magistério ele é autorizado e a carga horária você tem que só que comprovar que não há conflito com as suas atividades, né, então, o técnico ele pode atuar, ele pode coordenar, né, a parte administrativa do projeto, ele pode ser incluso, né, receber bolsa para esse em alguns nos projetos de pesquisa, e ele só tem que comprovar que ele não atuou, isso comprovar no sentido de que se for algo que chame muita atenção, ele vai ter que demonstrar que ele não executou essas atividades dentro da sua carga horária, né, de 40 horas, é que geralmente é a carga horária do técnico administrativo. Doutora, o assunto é extenso, né, se nós Aham. continuarmos a conversar, nós vamos a N horas, não tem vamos adentrar o mês de março, mas para concluir, que a senhora deixasse um recado para os docentes, tais gestores das ICTs públicas, quanto a essa questão das políticas de inovação, quanto a essas questões do nosso trabalho em rede, dessa atuação que é tão importante para a Amazônia. Eu sempre falo, nas reuniões da Câmara e com os colegas, e ainda com os docentes, a urgência, né, de vocês profissionalizarem a atuação nesse eixo da pesquisa. Tem muitos recursos. O olhar do mundo está para a Amazônia, o olhar do restante do Brasil também está, a gente está vendo um movimento muito forte de empresas vindo para o norte, porque há incentivo fiscal, como você mesmo pontuou aqui durante a nossa conversa, ICTs privadas estão sendo criadas, né, instituições estão vindo aqui para o norte, exatamente para captar esse recurso que é bom, não é ruim não. O ruim é nós não estabelecermos, enquanto gestores de ICT, um plano estratégico de atuação, né, que venha fortalecer os órgãos envolvidos nesse processo, mais uma vez, principalmente o NIT. O NIT tem, atribuições e competências extremamente relevantes, desde a viabilidade de determinados projetos, a gestão da propriedade intelectual, o cuidado, a preservação dessa propriedade, a disseminação de uma cultura de proteção à propriedade intelectual, a valoração daquela tecnologia ou daquela solução. Então são N competências que precisam ser, né, diluída entre, profissionais com expertise em áreas diferentes, né, tem que ser uma atuação multidisciplinar. Então, desde o fortalecimento dos NITs, né, a disseminação da cultura de inovação, de proteção à propriedade, desde dos discentes até os docentes, pesquisadores, e um plano estratégico para fora também. Como é que eu vou me relacionar externamente, né, com esses atores importantes do ecossistema? Como é que eu vou conversar com as empresas? Como é que eu vou conversar com essas instituições que são responsáveis pela gestão dessa política, de incentivo fiscal aqui no norte, né? Então tudo isso tem que ser, nesse momento, parado, refletido, e que vocês possam a nossa federal de ensino ela é muito forte, que vocês possam ter um olhar para a rede federal no sentido de atuar em bloco, de mãos dadas, né, aproximando seus instrumentos legais, né, suas políticas, instrumentalizando esses documentos e que eles sejam compartilhados por toda a rede, e aí finalmente vocês vão estar preparados para começar esse jogo, né, que é essa conversa, apresentar o que vocês têm que é muito importante para o desenvolvimento do país, que é o conhecimento, disseminar esse conhecimento, tirar esse conhecimento da prateleira, né, e jogar para o setor produtivo, para a gente alavancar a inovação no nosso país. Eu acho que seria essa mensagem de encorajamento mesmo.
Doutora, eu agradeço demais, gostaria de conversar mais com a senhora, o seu conhecimento é muito vasto e vai nos ajudar muito. Muito obrigada. Foi um prazer, Ellen, desejo, assim, muito sucesso para vocês. E o que precisar, contem comigo. Obrigada, doutora.